Olá pessoal, meu nome é Daniel, eu sou aqui do Instituto Quântico Eras e hoje eu venho dar continuidade à nossa série Ferramentas da Consciência. Como pode melhorar isso? Hoje a gente vai trazer algumas ferramentas que a gente aprende também em Access Consciousness, que é, primeiro, baixar as barreiras e segundo, a ferramenta do interessante ponto de vista. Né? A primeira ferramenta, ela é muito fácil de se fazer, mas ela é muito efetiva e muito importante, principalmente quando você vai lidar com pessoas, né? Ainda mais nesses tempos de quarentena, os quais, né, a gente fica preso às vezes com pessoas e a gente cria muitos muros, muitas barreiras à nossa volta de expectativas, projeções do que o outro tem que fazer, do que o outro tem que deixar de fazer, e a gente fica criando todas essas coisas na nossa mente e a gente fica criando muitas barreiras que impedem a gente de receber aquilo que o outro tem para nos dar, ok? Então, como o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, a gente tem que entender como que essa mecânica quântica funciona, né? Por exemplo, se a gente vai numa viagem com 5 amigos, né? A viagem é a mesma, o local é o mesmo, só que a forma com que cada pessoa vai perceber aquela viagem é de acordo com as crenças, com o viver daquela pessoa, com os pontos de vista daquela pessoa. Então, se você perguntar, fulano, como foi aquela viagem? Ele vai falar, ah, foi assim, foi assim, foi assim. Se você perguntar para o outro, ele vai falar, foi assado, não sei o que, não sei o que. Então, você vai ver que tem, às vezes parece que as pessoas foram para lugares totalmente diferentes e na verdade eles estão na mesma viagem, só que os pontos de vista são diferentes, né? Então o que, que acontece quando a gente se relaciona com outras pessoas? A gente cria expectativa, projeção, julgamento com relação às outras pessoas e elas vão agir exatamente como eu estou criando o meu ponto de vista dentro da minha realidade, né? Então como que a gente faz para mudar isso? A primeira ferramenta é você baixar suas barreiras com relação a isso. Isso serve para você também. Às vezes você comprou como verdade que você é uma pessoa estressada, irritada, porque isso as pessoas falaram para você. E isso não é verdade, não é realidade. Então, para quem não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo onde a gente vai falar com o corpo e perceber como lidar com aquilo que não é nosso e como a gente devolve isso com total facilidade, né? A gente fala em Access que 98% das coisas que a gente sente não são nossas. Então, muito do que as pessoas julgam sobre nós, na verdade, não tem relação efetiva a nós mesmos, né? Mesmo quando a gente pega astrologicamente uma pessoa e levanta o tema dela, ela também não é ipsis literis o que está escrito lá. Por quê? Porque ela pode mudar o tempo todo a realidade dela e ela pode fazer escolhas o tempo todo. Então, quando a gente olha para algo, a gente pode escolher algo diferente, né? Ter um ponto de vista diferente sobre aquilo, né? Então, vamos lá. Como que eu faço o exercício de baixar barreiras, né? A gente pode fazer ele fisicamente. Então, eu levanto minhas mãos, fecho meus olhos, respiro, percebo aonde estão as minhas barreiras. Então, eu posso fazer movimentos, os quais eu vou perceber como se tivesse uma linha tênue, né? Aqui, que você vai perceber com a sensibilidade dos dedos, para quem é mais sensível, né? Independente se você é mais sensível ou não, faça esse exercício. E então comece a dar comandos, né? Coloque à sua volta todas as suas expectativas, projeções, julgamentos relacionados àquele tema que você quer baixar suas barreiras. Então comece a dar comandos, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, até que todas essas barreiras que estavam à sua volta sejam dispersas e não existam mais. Você vai perceber que você tem muito mais espaço dentro de você quando você faz esse exercício. E isso é muito bom, porque quanto mais espaço você tem dentro de você, mais possibilidades de criações você tem na sua realidade. Então você pode criar uma realidade diferente quando você tem mais espaço, né? É aquela
mesma analogia do copo de água, né? Ele pode estar no meio e eu posso encher ele e ele transbordar e eu surtar, ou eu posso esvaziar ele e encher ele de novo com uma água nova, né? Então, assim, é perceber as energias que estão dentro de você, né? E baixá-las, né? Destruir, descriar tudo aquilo que você quer na sua vida, né? Você tem esse poder, você tem essa capacidade dentro de você. Então, faça esse exercício. Com o tempo, você vai perceber que só dando um comando mentalmente, baixando barreiras, você já vai estar baixando as suas barreiras, ok? Muito bem. Feito isso, eu vou começar a olhar a vida e o outro como um interessante ponto de vista. Então, para todos os pensamentos, sentimentos e emoções que eu tenha, eu digo para mim, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Por quê? Quando eu faço isso, eu fico mais presente em mim e começo a ver que as coisas são mutáveis o tempo todo. Então, como um interessante ponto de vista, ele pode mudar, assim como a minha realidade, né? Então, se eu criei uma realidade interessante lá atrás, né, para não entrar no julgamento de certo ou errado, então eu vou criar uma nova realidade, entende? E qualquer ponto de vista que eu tenha, eu posso destruir e descriar ele com total facilidade, entende? Então percebe o quanto você começa a fazer perguntas quando você se depara com isso, né? Com pessoas te julgando, ou você mesmo se julgando, ou você julgando as outras pessoas. Então, fale interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Mesma coisa as outras pessoas. Quando alguém vem falar algo pra você, porque você é assim, você é assada, nananana. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. A partir desse momento você não comprou isso como verdade na sua realidade, né? E você também não entrou no julgamento daquela pessoa, né? É um interessante ponto de vista dela, não é um interessante ponto de vista seu, mas pode ser se você achar interessante esse ponto de vista. Percebe? Então você tem total escolha daquilo que você coloca para dentro de você, do seu campo energético e aquilo que você deixa para fora e que não te pertence, ok? Pratique isso e você vai ver como as coisas mudam na sua vida, né? Faz tempo já que eu estou em Axis e a gente percebe o quanto a pergunta faz com que mude a energia, né? Então, uma pergunta diferente abre uma porta diferente. Então, perceba, né, que pergunta se requer ali, né? A gente usa muito como pode melhorar. E quem me conhece sabe que sempre que alguém vem contar algo para mim, seja algo triste ou algo alegre, eu já jogo como pode melhorar isso, né? E muitas das pessoas já vêm com a resposta pronta. E na verdade a gente fala sempre que é para ficar na pergunta. Quando você fica na pergunta e não elege uma resposta, isso cria mais possibilidades, porque você não definiu e nem concluiu algo sobre, né? É a mesma coisa no interessante ponto de vista, né? Se é um interessante ponto de vista, não é algo definido, né? Não é algo conclusivo. Então é algo que está numa esfera interessante, né? Que eu posso ou não colocar para dentro da minha realidade, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário, pratiquem esse exercício. E é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo.